Olá, gente boa! Hoje o nosso canal vai conversar com Sandra Amaral, fisioterapeuta e espírita. Tudo bem, Sandra? Tudo, João. Tudo bem. Que bom. Sandra, onde você nasceu e quando? Eu nasci na Vila Mariana, em São Paulo, no Hospital Militar, porque meu pai era militar, em 1965, um ano depois de 64. Então, às vezes eu penso assim, nossa, como que era, né? Naquela ocasião, eu vim um ano depois e foi muito bom, assim, para mim, a infância, como as coisas aconteceram. Isso que eu queria saber, como é que teus pais te criaram? Em que sentido, João? Em todos os sentidos, passagem de valores, cuidados físicos, cuidados com lazer, cuidados com a educação. O que você sintetiza da educação que você recebeu dos teus pais? Que louco, ninguém nunca me perguntou isso. Que forte também, né? Porque aí, então, a gente precisa refletir. Meu pai era uma pessoa extremamente alegre, militar, mas ele era uma pessoa muito alegre, muito positiva, muito brincalhona. As pessoas, quando tinham algum problema no bairro, ia lá bater, ai, caiu a boneca no poço. Ele era meio o salva-vidas do pedaço. E como ele era militar, ele era uma pessoa que brincava, mas era extremamente rígido, né? Eu acho engraçado as pessoas dizendo hoje, assim, nossa, eu apanhei do meu pai, eu apanhei da minha mãe. Eu falo assim, como assim? O meu pai, ele olhava. Tava todo o recado dado, nunca precisou bater na gente, ele educava a gente com o olhar. A minha mãe não, coitada, porque a gente também ficava muito mais tempo com ela, né? Então ela, às vezes, tadinha, perdia a paciência, mas era sempre com muito amor. Eu acho que a grande herança que eles me passaram foi do meu pai. O que eu herdei, eu acho que foi um pouco da alegria, da jovialidade, de gostar de fazer um pouco de piada, de deixar as coisas mais leves. E da minha mãe, essa coisa do trabalho, da correção, de fazer bem feito, de não desistir até a hora que fica bom, e de levar uma vida que você não prejudique ninguém. Então, acho que educação boa que você eu teve, né? isso deles. E Sandra, uma coisa, você lembra de algum sonho que você teve na infância ou na adolescência para a tua vida? Nossa, lembro. Eu tinha um sonho repetido, João, mas esse sonho me perseguiu por anos. Eu estava na orla da praia, de uma praia, vinha um tsunami, na época que nem tinha notícia de tsunami, né? Vinha uma onda imensa e eu acordava a hora que ela ia me alcançar. Né? Mas assim, eu digo assim, o sonho do que você vai fazer na vida, o que eu vou conquistar na vida. Entendi. O que você pensava na tua adolescência ou na tua infância? Eu queria trabalhar, João, eu queria ser uma pessoa independente. E você realizou esse sonho? Eu realizei, graças a Deus. Eu acho que é um dos valores mais importantes para mim. Eu lembro que a gente brincava, eu e a minha irmã, a gente pegava uma folha de papel, assim, enrolava ela e ela ficava meio meia-lua e a gente brincava que estava datilografando. Eu queria ser secretária, eu queria trabalhar, eu queria ser independente. E hoje você trabalha curando as pessoas, né? As pessoas se curam, João. As pessoas se curam. Mas você empurra, né? Você dá um empurrãozinho, né? Eu acho que a minha função é dar um empurrão, mas se a pessoa não está envolvida no processo de melhorar, não adianta. Então é sempre 50% de cada um. Você sendo uma mulher da ciência e espírita, como é que você vê essa junção entre a ciência e a espiritualidade? Nossa, João, eu acho que cada vez mais a ciência vai ter que se render, não à religião, mas à espiritualidade. Porque tem um tanto, quando a ciência não responde, a gente não pode ignorar, a gente tem que continuar procurando. E continuar procurando, algumas vezes pode significar você ir atrás de uma explicação espiritual. Algumas vezes eu acho que isso é muito necessário. Você sabe que no Espiritismo
a gente ouve uma história, eu não vou saber o autor nesse momento, depois posso até procurar, que Freud teria conversado com Jung a seguinte coisa, Jung era discípulo de Freud, num dado momento eles se uniram, eles romperam, e Freud teria, e por quê? Porque Jung, ele ia para a espiritualidade, ele era um médium. Uma vez conversando com o Freud, ele falou assim, então, ouvia barulhos, e ele disse para o Freud, olha, eu não só ouço barulho, como daqui a pouco esse livro vai cair, e o livro caiu. E aí, então, o Freud disse, eu não vou deixar a minha ciência ir por esse campo, ir para a espiritualidade, eu paro por aqui, né? E a gente vê, às vezes, um pouco de resistência da ciência, né? Embora, de uns anos para cá, a gente já consegue ver Harvard estudando experiências de vida após a morte, experiências de reencarnação, a gente já acha artigos falando sobre isso. O Dr. Felipe, ele que estuda a pineal, eu esqueci o sobrenome dele, mas ele é um médico que estuda a pineal, brasileiro. É o Dr. Sérgio Felipe, ele é bem famoso. E ele estuda a pineal e ele foi um aluno da USP e ele diz, ele conseguiu fazer autópsias em cadáveres frescos e ele conseguiu entender então que as pessoas que tinham uma mediunidade aflorada tinham cristais de apatita na pineal. O que é apatita? É um minério. É um minério, tá. É um minério. Tá. E a pineal fica aqui, é o nosso terceiro olho lá dentro, né? Então ele conseguiu fazer essa associação entre mediunidade e cristais de apatita na pineal. E as pessoas que não tinham essa mediunidade não tinham cristais de apatita na pineal. Então a gente começa a ver isso e é maravilhoso. Né? É por isso também que agora a gente já lê nos jornais, às vezes, alguns tratamentos médicos através de meditação, os médicos promovendo meditação. Você tem um grande hospital aqui em São Paulo, famosíssimo, que leva cursos de meditação para os pacientes, principalmente para os pacientes da área oncológica. Acho que é por isso que está entrando a espiritualidade, a ciência está se rendendo à espiritualidade. Eu acho que um tanto a ciência está mesmo. Um outro tanto, tem aquele pessoal que acredita e que banca, independente da ciência apoiar ou não. Entendi. Né? Então, acho que eu vejo muito profissionais isso. da área da ciência bancando. Eu falo, olha, eu não sei se os artigos da PubMed falam disso, tá? Mas eu estou vendo na minha prática o quanto isso é relevante, o quanto isso traz saúde, o quanto isso traz cura, e eu vou para esse caminho. Aliás, essa é uma das reflexões da ciência. Veja, a gente vive uma ciência que dita as regras e a gente... tá bom. Quando deveria ser o contrário. Deveria, assim, a ciência deveria vir na prática clínica do fisioterapeuta, do médico, do dentista e falar assim, o que é o mais curioso? O que vocês fazem aqui que nós ainda não estudamos? A gente descobriu que os pacientes que meditam se curam ou tem uma melhora significativa do seu quadro clínico, aí a ciência vai lá e estuda a meditação. E aqui no teu consultório, você tem algum caso que você pode contar pra gente que a ciência poderia aprender alguma coisa nesse sentido? Eu acho que assim, a ciência aprendeu, eu não iria tão longe, né? Assim, mas eu posso dizer, João, que de uns anos para cá, eu não consigo mais atuar como fisioterapeuta sem fazer um acolhimento psicoemocional do paciente. Eu não consigo mais. Não sei mais como é que é tratar um joelho, um pé, um ombro, sem ouvir dessa pessoa o que ela quer dizer, o que ela quer falar, né? Então, assim, no primeiro momento, a gente faz aquela anamnese de como surgiu, há quanto tempo, tá, tudo isso é acadêmico, é catedrático, a gente tem que fazer. Mas aquele relato, ele vem sempre acompanhado de uma demanda emocional. Então, a dor do joelho teve a ver com aquela dor dela ter que se dobrar em algum momento que estava sendo muito difícil para ela se dobrar. Ou a dor lombar teve muito a ver com aquele momento que ela estava carregando o mundo nas costas. E aquilo vai saindo da boca. Então, eu tenho que fazer esse acolhimento. Entendi. E quantas vezes
a pessoa usou 1 hora de fisioterapia para falar e saiu melhor do que se eu tivesse feito as minhas melhores técnicas, eletrotermofototerapia, terapia manual, exercício de fortalecimento para o quadríceps, alongamento para isquiotibial. Ela não teria saído tão bem quanto ela saiu ao falar. É claro que a fisioterapia precisa acontecer, mas às vezes falar sobre a dor emocional traz um alívio mais imediato do que os procedimentos analgésicos. Aí você entra com os procedimentos e aí... E aí ele otimiza. Sandra, como é que o espiritismo entrou na tua vida? Ai, meu Deus. A minha família é católica. E eu nunca confrontei eles, mas eu tenho a sensação que eles acham que o espiritismo é uma coisa que... sei lá, do diabo, porque espírito. É um preconceito que ainda tem muito. Eu acho, porque eles são mais reservados. E com exceção da minha mãe, assim, que ela... Bom, aí, então eu era católica, eu tinha um pouco dessa visão também, eu tinha uma atração pelo espiritismo, mas eu tinha medo, porque, né, assim, não, isso é uma coisa do diabo, sei lá o que é isso. Mas eu comecei a ler livros, e aquilo foi fazendo um sentido. Num dado momento da minha vida, mesmo acreditando em reencarnação e em espíritos, eu me converti para a igreja evangélica. Num curto espaço de tempo da minha vida. E eu gostava muito dos louvores evangélicos. Eu dizia, meu Deus do céu. Qual igreja vocês converteram? Batista. Então, assim, aqueles louvores eram aqueles instrumentos, tudo ali ao vivo. Então, nem a Igreja Católica trazia isso pra gente e nem o Espiritismo traz isso pra gente. Então, eu ficava encantada com isso. Mas eu dizia assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui com essa ideia de que você vai morrer e que você vai ficar ao lado de uma divindade tocando harpa, mandando beijo da nuvem, não, com todo respeito, né? Mas era uma coisa que eu dizia assim, nossa, eu não acredito nisso. Eu acho que a minha vida vai continuar, eu acho que eu vou ter que ralar lá para poder voltar para uma situação melhor e continuar ralando. Para se melhorar. Para se melhorar moralmente. E eu digo isso que eu disse dos evangélicos, mas com todo o respeito do mundo, porque olha, eu tenho amigos evangélicos que na hora da oração, posso falar? Nenhum espírita ora como um evangélico. Eles se apoderam da palavra de Deus, mas com uma propriedade que me arrepia. Então, assim, eu não quis fazer uma piada da fé, do entendimento deles, né? Mas é assim, é do final. O que você acredita no final é muito diferente do que eu acreditava. Entendi. E aí uma paciente uma vez falou pra mim, aqui, eu tô indo nesse centro, vai lá. Me deu uma curiosidade, eu digo, meu Deus, eu preciso ver o que é isso. E eu fui e nunca mais parei. Nunca parou? Nunca mais parei. Eu queria voltar um pouquinho. Você falou que quando você era vivendo num lar católico, você tinha uma atração pelo espiritismo. Como é que era essa atração? Era um sentimento, era uma ideia? O que era? Eu não sei, era uma sensação de que a vida espiritual não era aquilo que eu ouvia no catolicismo. Era uma sensação de que as coisas continuavam. Eu tive sonhos na infância de situações que não podia ser inventada da minha cabeça. Uma vez eu sonhei com um padre. Eu era pequenininha, eu tinha 6 anos. Eu sonhei. Começou o sonho, uma igreja meio medieval, um padre velhinho orando e pumba, ele morreu. E uma voz me falou, você é esse padre. Nossa. Com 6 anos. 6 anos de idade? Mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. Então, isso foi uma história que eu falei assim, não é isso aí, tem mais. E o Espiritismo, ele foi me dando subsídios para escolher aquilo que eu quero, aquilo que eu quero acreditar. E até hoje você frequenta esse centro? Até hoje. Não, eu mudei de centro. Mas enfim, nem frequenta o Espiritismo. Mudei. Você vê coisas? Não. Não tem evidência. Não tenho evidência. E as coisas ainda aparecem para você nos sonhos, como apareceu esse sonho do padre? Quando eu estou muito desesperada, que eu peço uma orientação, vem. Então, eu não vou falar o problema, mas vou te falar o sonho. Claro, porque eu acho que... Se você não quiser falar também o sonho. Quero falar assim. Eu estava numa situação muito limite, que eu dizia assim, meu Deus, o que eu faço agora? E sabe qual foi o meu sonho? De novo, onda do mar. De novo, né? De novo, eu estava no mar.
tinha um monte de gente, tinha poucas pessoas no mar, cada um num pedaço. A hora que eu olho, vem vindo um tsunami. E aí eu sinto assim, fica calma, vai dar tudo certo. E aí o tsunami veio assim, ó, a onda foi subindo, eu fui até a crista, ao invés de despencar lá, eu desci. Eu desci. Surfando? Não, eu desci do lado oposto. Ah, do lado oposto da onda. E tinha gente que estava com uma prancha, surfou. Tinha gente que estava sem nada e mergulhou. Tinha gente que se afogou. Então, a resposta para o meu conflito naquela ocasião era assim: todos vocês estão passando pela mesma situação. Cada um de um jeito diferente. Entendi. Vai fazer com essa situação alguma coisa muito própria, muito pessoal e muito diferente do outro. E isso foi uma resposta. Isso foi um sinal para você resolver o teu problema. Isso me mostrou que o problema já estava resolvido e eu é que não estava vendo. Você... Porque eu fui salva. Eu subi. Você subiu e eu desci. Desceu. Não se afogou, não despencou, não caiu. Despenquei. E tinha gente que tinha prancha e sabia surfar e ainda, além de se salvar, ainda se divertiu. E era o mesmo problema. O mesmo problema que matou um, o outro se divertiu e eu simplesmente escapei. Nossa, que forte, hein? Foi. Muito forte. Quando eu tenho um problema muito forte, muito difícil, eu peço orientação e ela vem. Isso que eu queria saber, como é que é o teu comportamento na sua devoção espiritual? Você reza todo dia? Você lê alguma coisa todo dia? Quantas vezes por semana você vai no centro? Antes eu fazia Evangelho no Lar, que é um costume espírita, uma vez por semana. Mas aí eu Em casa? Em casa. Em casa. Sozinha mesmo, Tá. porque eu moro sozinha. Uhum. Daí eu falei assim, isso não tá dando conta, é pouco. E então, se eu tô em casa às 18 horas, eu faço o Evangelho do Lar sozinha. Tá. Se eu O que não... é o Evangelho do Lar? Você lê um texto? Eu leio um texto espírita. O Livro dos Espíritas? Não. Tem um livro no Espiritismo que é das 5 obras que chama o Pentateuco, do Allan Kardec. Sim. Que é o Evangelho no Lar. Tá. Mas não faço com ele não, porque eu não tenho paciência. Você abre uma página e lê? Eu não faço com ele. Não faço. Não, mas os outros eu livros? faço com livros do Chico Xavier, do Emmanuel. Tá, aí você abre uma página e lê? Ou não? Você tem uma Antes era sequência? assim, agora eu vou um por um. Por Então um. já foi vários, assim, eu vou um por um. Dura quanto esse é um ritual? O meu Evangelho no Lar dura uns 15 minutos. 15 minutos, porque tá. a ideia, eu nunca vi nada, mas eles falam que a gente tem que ler o texto em voz alta, Tá. porque tem protetores e às vezes eles trazem espíritos que precisam ser ajudados. Então, é para ler em voz alta, eu faço de conta que eu estou com outras pessoas. Então. Aí eu acabo de ler, aí eu falo, bom, eu estou achando que isso aqui é isso, aquilo outro, eu faço uma oração e acaba. Tá. É só isso. E aí, você vai mais semana no centro também ou você não frequenta mais? Não, vou. Eu trabalho na tesouraria do centro. Tá. Então, e assim, é totalmente diferente eu ir no centro para ouvir a palestra e receber o passe. É totalmente diferente de eu trabalhar no centro. Trabalhar no centro pode ser de qualquer coisa, eu não trabalho na mediunidade, eu trabalho lá na tesouraria. Parece que você sai com uma overdose de seja lá o que for, de bênçãos. Então eu saio de lá mais encorajada, mais forte, mais feliz, com mais paz. Você pode dar o nome do centro? Posso. É a Associação Cristã Caminhos da Verdade, a ACCV, no Butantã, na Rua Boturoca. Na Boturoca. Bom, você trabalha na tesouraria do centro, né? Eu tenho uma questão pessoal que às vezes é uma grande dúvida que eu tenho. A gente desenvolve a espiritualidade, entra no caminho da meditação, do rezar, mas a gente vive encarnado no planeta Terra. Como é que é juntar essa coisa da necessidade financeira, da necessidade material, com a espiritualidade? Como é que é a tua relação, ou seja, com o dinheiro e a espiritualidade? Nossa. Olha, é assim. Num momento, vamos pensar aí num momento de pandemia, de consultório fechado. A minha relação o pouco que você tem, tenta dividir. Reparte isso aí. Porque dividir é multiplicar na lógica de Deus. Não é na nossa, né? Porque quando a gente divide, a gente subtrai. Então eu tenho aqui um pão, metade para você, metade para mim, eu fiquei com metade a menos. Mas na lógica de Deus é tudo o contrário, né? Você tem um pão, você divide, é como se você ficasse com um pão inteiro e eu ficasse com outro pão inteiro, porque
eu não sei explicar, mas aquilo multiplica. Acho que multiplica a tua saciedade emocional. Acho que multiplica a tua paz de espírito. Acho que multiplica o valor de você poder pôr na prática, ainda que seja de uma forma muito pequena, o valor da solidariedade, né? O valor de que a tua providência, a tua abundância vem de uma coisa invisível. Ela não vem de uma coisa material, ela vem do nada. Então, João, eu acho que eu faço pouco isso. E esse é um ensinamento que está muito claro na minha cabeça, mas eu não sei se ele está tão presente na minha atitude como deveria. Eu uma vez fiz um curso que um dos exercícios era você escrever várias frases que tinha a palavra dinheiro. E depois você apagava a palavra dinheiro, escrevia a palavra amor. Você sabe que no final do curso era a mesma coisa? Eu vou fazer isso. Sandra Amaral trabalha com cura as pessoas. Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre espiritualidade na tua vida? Deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo, para a gente finalizar esse papo maravilhoso? Sabe o que eu queria dizer? Que você não precisa ter uma religião, né? Você não precisa ter uma ideologia filosófica. Você não precisa ter... Porque ao longo da minha vida, eu conheci pessoas que se diziam sem fé, ateus, que tinham uma moral e uma ética muito maior do que outros que se diziam religiosos. Então, assim, não precisa ter uma religião, mas como é reconfortante você ter uma fé. Uma fé. Então, ou você acredita no Deus Criador, né? Ou, se para você é uma coisa mais abstrata, que você acredite então na solidariedade, que você acredite no amor, que você acredite em ações benevolentes, mas a título de experiência, ainda que você não acredite em nada, isso é até melhor, porque aí você não vai ter efeito placebo, não acredite em nada e pratique uma fé. Fala assim, então tá, eu não acredito em nada, mas eu vou ajudar esse grupo aqui. Eu não acredito em nada, mas eu vou meditar. Eu não acredito em nada, mas eu vou fazer um trabalho num hospital, sem acreditar em nada. E aí você vai ver a experiência de como você estava antes, faça o registro, e de como você ficou depois. E aí depois você me conta, porque eu quero saber. Sandra, muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas respostas, pelo teu carinho. Tenho certeza que foi muito bom para todos nós ouvir você falar. Eu é que agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. E hoje, então, terminamos a nossa conversa. Até a próxima.